Glória a Deus, Boa boa noite, noite. queridos. Que alegria estar aqui nessa noite. A gente se sente muito feliz, honrados. A honra é toda nossa. É um privilégio estar aqui cumprindo o propósito do Senhor na nossa vida. É isso aí. E a gente costuma falar que Deus já tinha escrevido esse dia no calendário para que você estivesse aqui. Então, não pense que é uma noite em vão. Você poderia muito bem estar lá na sua casa, debaixo das suas cobertas, agarradinha aí com o seu marido, com a sua esposa, mas você decidiu trocar de roupa, calçar um sapato, escolher uma roupa, pegar sua Bíblia e vir à igreja escutar uma palavra. E essa palavra não vai ser propriamente da Priscila e do Genilson, mas de Deus, que através da nossa vida vai ser liberada. Então, coloque seu coração com expectativa. O pastor falou que a gente não pode andar ansioso, mas a gente pode criar expectativa no nosso coração. E que essa noite o seu coração venha estar realmente rendido, que os seus ouvidos venham estar atentos e os seus olhos bem conectados para aquilo que vai ser liberado nessa noite. Amém? Para quem não nos conhece, eu acredito que geral conhece. Tem alguém que não nos conhece aqui nessa noite? Tá. Meu nome é Janilson. Eu tenho o privilégio, a honra de ser casado com a Priscila, que é a maior promessa de Deus na minha vida depois de Jesus. E que agora nós somos os pais do Emanuel, que é um bebê lindo que está lá atrás. E ele é um príncipe que Deus trouxe à nossa vida. Nós dois juntos somos idealizadores do movimento Juntos por um Propósito. Se você tem uma rede social aí, já pode seguir. É um movimento de cura sentimental e pureza sexual. A gente não só trabalha com a restauração de casais, mas a gente trabalha na prevenção, para que os jovens entrem no casamento curados. E para profeta tudo é profético, né? E o casal que acabou de vir aqui orar por nós, eles vieram nas cores da nossa paleta que a gente usa, o azul e o rosa. É como se Deus estivesse realmente desenhando algo, sabe? Concede autoridade para liberar a viva e preciosa palavra dele. Eu não sei quantos podem sentir, mas há uma unção de Deus aqui. Há uma presença doce do Espírito Santo. E eu sei que o Espírito Santo vai marcar a sua vida nessa noite. Poucos minutos antes a gente estava ali na sala do pastor Michel, e de repente eu estava vendo aqui meu celular, e eu fiquei sabendo que o nome do ciclone que está chegando aqui para o sul do Brasil. E eu quero te falar que existe um som do céu, chegando para a sua casa, chegando para o seu casamento, chegando para... eu trouxe aqui o nosso livro, Processo, Promessa e Propósito. Esse é um livro incrível. Você pode falar assim, eu já comprei. Mas, gente, nos abençoe, porque nós somos realmente integrais na obra do Senhor. E esse livro nos abençoa para que a gente vá a mais lugares, que a mensagem chegue a mais pessoas. Só hoje eu vou fazer essa promoção. Um é 30, 2 você vai levar por R$50. Você leva para abençoar a vida de alguém, para ministrar na sua vida. Amém? É uma semente de propósito. Passa lá no final e deixa essa semente de propósito no nosso chamado, no nosso ministério. Combinado assim? Glória a Deus. Está ligado na terra, está ligado no céu. E para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês, quantos aqui são casados menos de um ano? Levanta a mão. Ninguém. Tem ali, ó. É um casal meio tímido. Pode levantar, minha irmã. Extravasa. Menos de um ano, amém. Glória a Deus. Então ainda está na lua de mel. E quem é menos de 5 anos? Legal. Nossa. Nós vamos fazer 5 em julho. Até 10. De 5 a 10. E mais de 10. Amém, glória a Deus. Mais de 20? Mais de 20. Glória a Deus. Tem alguém que é mais de 30? Uau! Que lindo. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses casais. 42? Amém, glória a Deus. Como nós precisamos aprender com esses casais. E vocês? 32? Que lindo, glória a Deus. Lindo demais, amém. Eu quero chegar lá, Jesus.
Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém. Gente, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração é impressionante, porque, como eu falei, estar aqui hoje é uma promessa de Deus. Desde sempre o Senhor falou comigo e falou com a minha esposa que a gente estaria ministrando a muitos casais. E essa promessa ao longo dos anos tem se cumprido. A gente atende uma pessoa em gabinete, outra, mas ministrar, pregando a casais é a segunda vez. E vocês são fruto de uma promessa de Deus. Então, eu quero agradecer ao Senhor aqui, porque as promessas dele se cumprem, né? E a palavra que o Espírito, está acontecendo uma coisa linda, né? Porque Deus, o nosso ministério, a gente sempre trabalhou com jovens, mas com o nascimento do Emanuel é como se o Senhor tivesse transicionando a nossa vida para uma nova estação também, em família. E juntos por um propósito, né? A gente está juntos por um propósito, a gente crê no propósito do Pai. Mas agora, juntos por um propósito em família. E a palavra que o Espírito Santo já está colocando no nosso coração, já faz uma semana, antes mesmo de vir o convite, é um casal alinhado com o céu. Eu não sei você, mas a minha oração diária é: Senhor, me sintoniza com a Priscila, na mesma sintonia com o céu. Eu quero estar falando a mesma língua que ela está falando. Eu quero estar alinhado com ela e alinhado com o teu coração. E não tem como a gente falar de um casal alinhado se a gente não vai falar antes de Abraão e Sara. Eles são um exemplo para nós de um casal alinhado, de um casal que caminha com Deus. E talvez você vai chegar aqui hoje e vai falar assim: ixi, eu estou desalinhado. Mas eu quero te falar que a presença do Espírito Santo está aqui. Há um prumo do céu para alinhar todas as coisas. E se tem algum casal desalinhado, se tem alguma área, porque eu tenho certeza que o doce Espírito, que é aquele que nos convence, vai nos levar a esse lugar. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 51. Isaías 51. Isaías 51. Amém? Versículo 2. Amém ou escola bíblica? Escola de sabedoria? Amém. O texto fala o seguinte: olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Senhor, essa é a sua palavra. Nós oramos para que o teu doce Espírito fale conosco nessa noite, nos levando, Deus, a um nível de maior revelação, de maior entendimento, que essa verdade possa alcançar os corações aqui, e que nunca mais a gente seja o mesmo. Nós oramos para que venha o alinhamento dos céus sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, sobre os nossos casamentos, no nome de Jesus. Amém? Gente, o texto que a gente acabou de ler é um texto muito lindo, porque Isaías é um profeta do Senhor, e há mais ou menos aqui, Abraão e Sara, eles viveram no início de todas as coisas, no Gênesis. A primeira vez que a Bíblia menciona esse casal é em Gênesis capítulo 11, depois da Torre de Babel ser levantada. E a Bíblia começa a mencionar esse casal e fala que Arã, que Terá, tinha 3 filhos: Naó, Abrão e Arã. E esses 3 filhos, a Bíblia vai falar que Abrão era casado com Sarai. Sarai era estéril, ela não podia ter filhos. Mas esse casal, ele nos exemplifica coisas lindas, e nós vamos mergulhar
na história desse casal nessa noite. E Isaías, ele fala para que a gente possa olhar para Abraão e Sara. Então, se a gente lê aqui, que a gente pode pegar esse casal como um casal exemplo, um casal referência, é porque a gente consegue extrair lições preciosas. Mas até que esse casal, esses dois personagens bíblicos que nos ensinam tanto, até eles conseguirem ser alinhados, eles passaram por muita reprovação, por muitos erros. E é sobre esses erros e esses acertos até chegar ao alinhamento que a gente vai ministrar aqui nesta noite. É isso aí. Todo casal alinhado, que está alinhado, um dia foi desalinhado. E Abraão e Sara, eles foram esse casal desalinhado. Mas sabe o que é lindo em Deus? O que é lindo no Espírito Santo? Porque Ele nos escolhe, apesar das nossas impossibilidades, dos nossos erros, Deus confia em nós. E eu acho incrível, porque lá em Gênesis, capítulo 12, a Bíblia vai falar assim: ora, apareceu o Senhor a Abrão e disse: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu te abençoarei, eu tornarei o seu nome grande. De ti sairão muitos povos, e todas as famílias da terra serão abençoadas a partir de você. É lindo porque Deus escolhe um casal improvável, estéril e desalinhado para ser os precursores da bênção dele sobre todas as famílias da terra. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas se nós estamos aqui hoje, é porque um dia Abraão e Sara, que no entanto não se chamavam assim ainda, o nome deles antes deles serem alinhados era Abrão e Sarai. Eles viviam até então desalinhados, mas eles disseram sim para o chamado, disseram sim para o que ele falou. Isaías nos manda olhar para Abraão, para Sara. Se ele manda olhar é porque tem lições para a gente aprender. E a primeira lição que eu quero aqui compartilhar é que quando Abraão ele sai, Deus aparece para ele, fala para ele sair, Deus entrega promessas lindas para ele. A Bíblia diz que ele obedece, mas ele obedece de forma parcial. A Bíblia diz que ele tinha um sobrinho chamado Ló, e esse sobrinho era órfão. E Abrão, até então, ele não tinha filhos. Junta o útil ao agradável. Já viu aquele jeitinho que a gente dá nas coisas? Tipo, meu sobrinho não tem pai, eu não tenho filho, então vou pegar ele e vou levar. E a Bíblia diz, no livro de Gênesis capítulo 12, no versículo 4, Abrão partiu dali como o Eterno havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha pessoas que eles haviam adquirido em Harã. O primeiro erro, a primeira coisa que a gente vê do caráter desalinhado de Abrão e Sara é aqui. Eles não estabeleceram um limite para a intimidade. Eles não estabeleceram um limite na relação conjugal deles. Existem promessas de Deus que é para a minha vida e para a vida da Priscila, que não cabe nem o Emanuel, que não cabe, talvez, não cabe os nossos pais, que não cabe ninguém, é eu e ela. Mas o que acontece em muitos casamentos é o quê? A gente quer dar uma ajudinha. Coitado, o menino é órfão, eu vou levar ele comigo. E a gente acaba não estabelecendo limite e trazendo alguém que vai ser um peso e um empecilho para cumprir o chamado do Senhor na nossa vida. Quantos de nós não estabelecemos limites na nossa vida? Principalmente quando a gente é recém-casado, né? A gente ainda está com muita cultura da nossa família de origem. Então a gente, às vezes os pais vão querendo ajudar e vão invadir na casa, vão invadindo, e a gente não cumpre esse princípio. Gênesis 2:24. Antes de Deus criar o casamento em si, ele estabelece esse padrão. Deixando o homem seu pai e sua mãe, ele unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mas é preciso deixar. E aqui a gente percebe que Abrão, ele não deixou Ló.
Pelo contrário, ele levou Ló. E talvez você está levando Ló no seu casamento também. Ló representa aquela pessoa inofensiva, entre aspas. É aquela sua prima, que sempre está lá na sua casa, que fica meio que um cunhado, uma cunhada. É aquela pessoa que, sabe assim, que você olha e fala assim, eu tenho dó dessa pessoa, eu vou ajudar essa pessoa. Eu quero te falar que muito ajuda quem não atrapalha. Abrão e Sarai queriam ajudar Ló porque era sobrinho, mas eles impediram por muito tempo a voz de Deus de se manifestar a eles. Eles trouxeram um peso consigo. E talvez você está trazendo um peso para o seu casamento, quando você recebe uma influência de alguém, quando você traz para o seu casamento alguém que não está de acordo com a vontade e com o propósito de Deus para você. Quantas vezes nós trazemos influências da nossa família, influências da nossa casa, influências, e às vezes a pessoa em si não é uma pessoa ruim, porque Ló não era uma pessoa ruim, mas não fazia parte do cenário de Deus. O primeiro desalinhamento é a gente não estabelecer limite. Quando a gente não estabelece limite, a gente está desalinhado. Quando você, homem, tudo que você vai fazer, você pergunta primeiro para a mamãe. Eu vou perguntar se a minha mamãe aprova. E aí você deixa a sua esposa zangada. Quando você, esposa, eu vou chamar minha mãe para vir aqui. Todo fim de semana, seu marido quer andar de cueca no meio da casa e a sua mãe está lá. Seu marido quer ter um momento de intimidade com você, sua mãe está lá. Já viu pessoas assim? A família, quanto que custou isso? E aí você sai abrindo a sua casa. Quanto que custou isso aqui? Nossa, vocês estão podendo, hein? E vamos abrindo concessões. E Ló vai entrando. E as bênçãos de Deus que eram para ser derramadas, aí você pergunta, eu não sei o que está acontecendo. Deus falou que ia me abençoar, mas não está me abençoando. Você fica sem entender. Sabe por quê? Porque Ló está com você. Ló estava com Abrão e Sarai. Isso prova o desalinhamento deles. Eles estavam extremamente desalinhados um com o outro, porque Deus falou que era para sair do meio da parentela. E Deus também te deu essa palavra. Eu quero te falar, homem, que a pessoa mais importante na sua vida não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a sua família de origem, é a sua esposa. Eu quero falar para você, esposa, que a pessoa mais importante não é o seu filho que saiu de dentro de você, não é a sua mãe que você saiu de dentro dela, não é o seu pai, não é ninguém, é o seu marido. Olha que lindo, gente. Vocês já pararam para pensar? Eu acho isso incrível. O Emanuel ficou 9, depois a gente descobre que não é 9 meses, né, gente? São 40 semanas, então dá 10 meses. 42, então dá mais ou menos 10 meses. Porque se cada mês tem 4 semanas, então somando daí 10 meses. A criança fica ali aquele tempão, dentro da barriga da mãe, mas ela não é uma só carne com a mãe. Mas você é uma só carne com seu marido. Você já parou para pensar que o primeiro vínculo que Deus criou foi o de marido e esposa? Antes dele criar pai e mãe, antes de eu ser pai, eu sou marido. Por isso, é uma questão lógica. A prioridade da minha vida não é o Emanuel, é a Priscila. E vice-versa, a prioridade dela não é o Emanuel, é o Janilson. E talvez você está colocando as prioridades erradas. Talvez você está carregando Ló consigo, como Abrão e Sarai fez. E é tão engraçado que enquanto Ló está junto, a voz de Deus não se manifesta. Eu quero te falar que se você quer desfrutar da bênção de Deus na sua casa, no seu casamento, se você quer ter um casamento alinhado, você precisa estabelecer, mais do que nunca, limites na sua intimidade. Na sua cama, a única pessoa que deita e dorme é o seu marido e é você.
Não tem essa de levar a amiga para sentar em cima da sua cama e ficar, entendeu? O seu leito é um lugar sagrado. É um lugar santificado. Abrão e Sarai ter levado Ló, prova o tanto que eles estavam desalinhados. E a gente olhando mais a fundo ainda na história, a Bíblia fala lá em Gênesis 12:9 que depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. E houve uma fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Outro erro que esse casal aqui passou juntos foi o erro de não sobreviverem à crise financeira. Eles aqui olharam para a necessidade, eles correram para a necessidade, ao invés de permanecer no propósito. E quantas vezes a gente se pega também nesse momento de ceder à pressão financeira, de ceder às crises que nos rondam. Com certeza os casais aqui de 20, 30, 40 anos têm muitas histórias para contar. Se nós, com 5, já temos inúmeras, a gente brinca que eu e o Janilson podemos escrever mais um livro chamado Milagres de Propósito. Um livro grosso que dá para contar muitas histórias de milagres financeiros que Jesus fez na nossa vida. E a gente aprendeu a importância de não olhar para a necessidade. É muito fácil no propósito. É difícil mesmo quando a crise financeira bate na nossa porta. Quando as dívidas começam a embolar, quando os cartões de crédito, as faturas começam a chegar. As lágrimas não pagam a conta de luz, a conta de internet. A gente sabe que nós precisamos nos reorganizar financeiramente. E aqui a gente aprende com o erro de Abrão e Sarai, ainda com esses nomes, que a gente precisa recorrer a Deus, aquele que tem todo um manual, gente. A Bíblia é a nossa bússola de direção. É ela que nos dá todo o passo a passo daquilo que a gente precisa fazer para que a gente possa viver bem-sucedido. Então, se a gente está desesperado financeiramente, é um bom momento do casal estar alinhado, conversar e falar, vamos fazer um curso de finanças? Quebrar o orgulho, sabe? Entender que no casamento, na relação a dois, sempre vai ter aquele que é o melhor administrador. No caso aqui é ela, tá, gente? Seja o homem ou seja a mulher. Aquele ou aquela que faz uma boa tabela, uma planilha de gastos. E o outro também não fica cobrando, não fica insistindo, não fica reclamando, porque é um casamento. Um casamento é um com o outro dando as mãos, né? Um com o outro sendo duelando, sabe? É um dueto onde os dois dançam juntos, não onde os dois brigam juntos. E me lembrando do início do casamento, a gente estava com aquele momento assim, né, de se organizar, saber como que os dois iam investir nas contas com o salário, porque a gente sabe que quando a gente casa, é o salário juntos, é um salário. E nesse salário a gente se programa, se organiza financeiramente. E a gente ainda tinha alguns fornecedores do casamento para pagar. E aí a gente estava vendo como que a gente ia fazer para se organizar. E aí chegou um rapaz com uma proposta de uma renda extra para que o Janilson trabalhasse com a Polishop. Quem nunca ouviu falar, né, gente? Marketing multimídia. Nada contra, mas também nada a favor. E são vários, né? Rinodê, não sei os nomes, assim, mas são vários tipos dessas vendas, assim, de pirâmide, que não sei o quê. E quando ele foi explicando para o Janilson foi assim, meu Deus, é muito tranquilo, é muito fácil, vou vender demais, dá super certo, a gente vai conseguir uma renda extra. E eu só olhando aquilo e falando assim,
não, esse negócio aqui não vai dar certo, não. Eu já conheço o perfil do Janilson, ele não é nada vendedor, não vai conseguir nem vender o negócio. E o Janilson assim, não, pode me trazer porque precisa de investir uma quantia alta, para R$2.000, para que você tivesse lá todos os produtos para começar a vender. Gente, final da história. O Janilson ele comprou para o Janilson começar, e o Janilson tinha que começar a pagar ele depois. Gente, Eu falei que eu não ia... Desculpa, Linda, te interromper, mas é porque eu fiquei empolgado, né? E eu estava meio que desesperado com a vida de casado. E aí eu peguei e falei, olha, mas eu não tenho como investir agora. Ele, eu passo no meu cartão. E eu falei assim, passa no seu cartão. Não, mas eu não gosto. Não, mas gente, mas você sabe quando a pessoa insiste? Porque parece que esse povo de marca e multimídia, se tem alguém aqui, me perdoa. Em nome de Jesus, não quero ofender. É o tipo de trabalho deles, né? Eles têm uma insistência que parece que, gente, é uma perseverança que, ai de nós, se todo crente tivesse a perseverança que eles têm, todo dia eles querem te oferecer uma coisa. E aí ele estava me enchendo tanto a paciência, e eu precisando, olhando para a necessidade, que eu falei assim, então tá bom. E aí eu me rendi e comprei no cartão do rapaz. Gente, passou uma semana, o Janilson com aquele tanto de produto lá em casa, eu tô assim, quando é que ele vai começar a vender essas coisas? Passou 2 semanas, passou 3 semanas, gente, por fim, o Janilson não vendeu foi nada, ele pegou todos aqueles produtos e saiu distribuindo para a família toda, assim, todo mundo da família começou a usar. E aí, por fim, embolou todo o meio de campo e a gente teve que se virar. Só que aí eu fiquei desempregado nesse meio tempo. E eu tinha essa dívida. E eu pensei assim, ai meu Deus, agora vai jogar na minha cara assim, ó. Eu te falei. Gente, a pior coisa não era nem dever, era o eu te falei. Não é assim? Os homens que estão aqui vão me entender. Esse eu te falei é terrível. Mas glória a Deus que eu casei com uma mulher sábia. E ela nunca falou comigo, eu te falei. Ela falou, eu estava meio que empurrando com a barriga. Ela falou assim, amor, nós vamos vencer isso aqui junto. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu. Eu não estou acreditando que ela está falando isso. Se fosse eu ia falar, eu te falei. Mas ela, com a sabedoria do Espírito, falou assim, nós vamos vencer isso junto. E ela segurou as pontas, ela ficou trabalhando. Gente, e ela... Nós pagamos, mas veio através dela. Ela pagou tudo. Mas o que ficou aí, né? É que eu olhei para a necessidade. E Abrão, mas Sarai também olharam para a necessidade. Eles estavam dentro da terra da promessa, mas a terra da promessa tinha fome. E aí eles resolveram descer para o Egito. E quantos de nós não somos assim? Comigo foi o Polishop. E com você? Tem outras histórias, né, amor? Tem várias histórias. E esse erro nos ensinou como que a gente começaria ali a se reorganizar financeiramente. Como nós aprendemos com os nossos pais, com os meus pais, com os pais do Jane. E se a gente parar para refletir, às vezes a gente está aí chovendo no molhado. Talvez você não conquistou aquela tão sonhada coisa por talvez uma falta de comunicação com a sua esposa, com o seu esposo, aquela falta de... A gente fala de propriedade, no momento que a gente estava mais desesperado, mais confuso, falando assim, Deus, eu errei, foi culpa minha, foi culpa nossa, nós erramos juntos, agora nos ensina como fazer. Deus, Ele vinha, gente, naquele instante e nos instruía. Então, espere no Senhor, porque Ele vai fortalecer o seu coração e vai te dar a estratégia certa para você sair dessa crise. Então, não ceda à pressão. Uma outra coisa que mostra que eles eram desalinhados é que quando eles cederam à pressão, eles desceram para o Egito. E a gente sabe que o Egito na Bíblia é uma figura do mundo. A Bíblia diz em Isaías 30, não desçais ao Egito e não coma da mão de Faraó. Mas Abrão e Sarai desceram para o Egito. E lá eles fizeram uma aliança, um conchavo. Aliança não, eles fizeram um conchavo. Porque Abrão e Sarai, naquela época era permitido. Eles eram meio irmão. Mas aí ele falou assim, Sarai, você é muito linda, você é muito bonita.
E tem uma coisa, se eu chegar lá, Faraó vai querer me matar e vai ficar com você. Então vamos falar uma coisa, a gente é irmão. E a Bíblia diz que eles assumiram um conchavo com mentira. Eu quero te falar que aonde a mentira entra, a verdade de Deus não está. Não tem como ser um casal alinhado se a mentira estiver reinando na sua casa, reinando no seu casamento. Quantos casamentos são assim? Quantos casais querem mentir para obter uma vantagem? A gente já atendeu casais que já viu aquelas pessoas que casam, aí um dos cônjuges morre, e para não perder a pensão, para não perder aquele ganhame, né, aquela grana ali, aí encontra a outra pessoa, se apaixona, vai querer casar de novo, mas aí não casa, faz um contrato de gaveta. Isso é um conchavo. A pessoa nunca vai desfrutar da bênção de um casamento alinhado. Ela pode ter o dinheiro, mas nunca terá a bênção de Deus. Eu quero te falar, esse é um dos exemplos, mas tem tantos exemplos. Abrão, ele foi omisso. Ele poderia ter se levantado e protegido a sua esposa. Porque o perfil de Cristo Jesus, Efésios capítulo 5 vai falar que o perfil do marido é aquele que, se necessário for, vai morrer pela esposa. E Abrão, se necessário for, precisava morrer por Sarai. Mas ele preferiu se omitir. Quantos homens são assim? Se omitem da responsabilidade de proteger a esposa. E a mulher também vai lá, entra em concordância com o marido. Usa uma cumplicidade para o mal, tipo Ananias e Safira. Se tem um casal cúmplice na Bíblia, chama-se Ananias e Safira. Eles combinam lá o conchavo. Nós vendemos aqui, mas aparecendo para Pedro, nós vamos falar isso. E eles eram cúmplices. Só que eles usaram a cumplicidade deles para o mal. Eu quero te falar que Deus quer alinhar o seu casamento. Ele quer tirar o desalinhamento. E é necessário tirar a mentira. E a Bíblia diz que, por tempos, Abrão ficou mentindo para Faraó. Sarai se tornou esposa de Faraó. Ela foi para a cama com ele. E isso foi tão sério, que isso comprometeu a semente que Deus iria trazer. Porque mais tarde, o povo que saiu de Abrão e Sarai, os filhos de Jacó, se tornaram escravos lá no Egito. Porque nada que a gente faz, gente, fica desapercebido. Talvez a gente ache assim, está escondido, ninguém está sabendo. Mas eu quero te falar que o céu viu, Satanás viu. E uma hora ou outra, a conta vai chegar, a fatura vai chegar. Já percebeu quando a gente compra algo no cartão de crédito, e aí não vem naquele mês, a gente fala, ai que bom. Mas uma hora, a fatura vai chegar. E às vezes quando a fatura chega, você pensa, meu Deus, mas veio agora, veio muito maior. Já aconteceu com alguém isso aqui? Já aconteceu comigo. E é assim também. Toda omissão revela um desalinhamento no casal. Se você, homem, está omitindo algo da sua esposa, se você não está sendo protetor dela, você está desalinhado com o plano de Deus. Porque o projeto de Deus para a vida do homem em relação à esposa é ser alguém protetor. Sabe por que deu ruim lá no Éden? Porque Adão não cumpriu o princípio da proteção. A Bíblia diz que Deus colocou ele no jardim para cultivar e guardar. Guardar do quê? Estava tudo limpinho. Desde do Éden, Deus estabeleceu um princípio. É do coração de Deus que o homem cultive. Como? Cuidando da esposa, amando a esposa, mas também protegendo a esposa. E se necessário for proteger fisicamente. Eu vejo um tanto de... Gente, uma coisa feia é você entrar num ônibus ou num avião, sei lá. O homem está no cantinho e a mulher na beirada. Na rua.
Você está andando com a sua esposa, coloca ela dentro do passeio. Anda com ela dentro do passeio e você na rua. Isso revela, pode parecer assim, vocês podem falar assim, nossa, que nada a ver isso que ele está falando. Mas isso revela um nível de proteção. Isso revela quem você é. E Deus está te chamando, não para ser alguém omisso. Abrão e Sarai abraçaram a omissão. Sarai se tornou amante de Faraó. Quantas omissões. Se você, marido, é omisso, não dá um carinho para sua esposa, não elogia ela, pode saber que no emprego dela vai ter alguém que vai elogiar. Faraó vai chegar junto. Quando Abraão sai da posição, Faraó chega junto. Mas o Espírito Santo está aqui hoje para passar um prumo e alinhar isso. Amém. E outro erro que esse casal cometeu junto foi que eles trocaram a promessa pela proposta. A promessa era que Sara, ela gerasse o filho da promessa. Mas a sua esterilidade a tornou incrédula, fazendo com que ela cedesse mais uma vez à pressão e simplesmente entregou o próprio marido para sua funcionária, para sua empregada, para a moça que trabalhava na sua casa, ter relações com seu próprio marido, para que o futuro da sua família, da descendência dela, continuasse. Está lá em Gênesis 16:1, fala: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Olha só, ela ainda culpa Deus. Já que Deus não quer mais que eu tenha filho, gente, Deus, ele, não sei quantos aqui já pararam para esmiuçar, para realmente conhecer a história de Abraão e Sara. Deus falou diversas vezes com esse casal. E ainda assim, eles possuíam dúvidas por conta da espera. E assim é conosco também. Às vezes a gente está com uma espera longa, demorada, árdua, para uma promessa chegar. E aí a gente se pega num dia e fala assim: já que Deus não quer mesmo que o meu marido largue esse vício, que a minha esposa para com essa fofocaiada, com esse apego emocional, com essa carência, já que o meu cônjuge não quer fazer realmente uma faculdade, crescer na vida, se dedicar aos estudos, para conquistar um emprego, um lugar maior no emprego, já que o meu cônjuge não se esforça para a gente se juntar e conquistar mais coisas para a gente ter a nossa casa própria, sair do aluguel, simplesmente vou deixar esse cara, essa mulher de lado e vou correr para a proposta. Aí você vai lá, faz com seus próprios meios, com a própria força do seu braço, dá o seu jeitinho, se arrisca e se cansa, porque simplesmente você trocou a promessa pela proposta. Aqui a gente vê que a ideia foi Sara entregar o próprio marido para uma empregada. E o que a gente será que estamos fazendo no nosso casamento? Não é tempo, sabe, da gente perder tempo com aquilo que não é importante para Deus. É necessário a gente focar rumo ao propósito, porque para a gente chegar ao propósito, diante da promessa que nos foi revelada, existe um processo. É o livro, né? Está tudo escrito aqui, ó. Existe um processo, e é nesse processo que Jesus nos ensina, e é nesse processo que Jesus nos molda, nos talha, nos aperfeiçoa. E como a gente aprende? Mas é necessário a gente ter um coração moldado, é necessário a gente ter um coração rendido, sabe? Não grosseiro, quando o seu marido, a sua esposa for te dar uma instrução, te dar uma orientação. Não é simplesmente falar: você não sabe de nada, cala sua boca. Eu vou fazer do meu jeito porque é desse jeito que é melhor.
sabe? Será que é o melhor jeito mesmo? Será que o jeito que você está julgando, realmente, você está em concordância com seu marido? É muito bom a gente estar aqui na igreja, cultuando, celebrando, ouvindo uma palavra que é de alinhamento, é de prumo. A gente ouve essa palavra, a gente recebe, mas quando a gente sair ali daquela porta e chegar na nossa casa, como será que vai ser? Será que realmente você está disposto a sentar com o seu parceiro, com a sua parceira e falar, olha, a gente precisa alinhar isso, isso e aquilo, porque desse jeito não dá. Eu estou tentada a abrir mão de tudo isso, todas essas promessas, para seguir a minha proposta, porque eu cansei. Sara estava cansada e ela simplesmente abriu mão. Mas a gente vai aprender agora alguns acertos que esse casal nos ensina. É isso aí. E falando ainda, né, sobre trocar a promessa pela proposta, como a gente é tentado a fazer isso. Desde quando Deus uniu a minha vida e a vida da Priscila, eu cansei, são inúmeras vezes, de tantas palavras proféticas que a gente carrega sobre nós, sobre o nosso chamado, e tem um momento que é tanta promessa de Deus e você não vê uma luz no fim do túnel. E de 2020 para cá a gente passou por muito processo de Deus, a gente passou por lugares realmente de Deus nos esmagar, e realmente amassar a nossa vida. E eu me lembro que no ano passado, a gente ainda não estava em Florianópolis, estávamos vivendo em Criciúma, e estávamos vivendo um cenário muito difícil. E aí chegou uma proposta, muito tentadora, que tinha a ver com o nosso chamado, tinha a ver com uma melhora financeira, tinha a ver com várias coisas. E a Priscila, a gente tinha descoberto recentemente, tinha 15 dias, que a Pri estava grávida, e eu como homem, como provedor, eu estava desesperado, meu Deus, já está difícil para 2 e agora para 3, porque o Emanuel não foi planejado por nós, mas pelo Senhor, né? E eu fiquei desesperado, e aquela proposta, gente, era tão tentadora, que as autoras daquela proposta, elas vieram de Minas Gerais até aqui, Criciúma, para a gente fechar aquela aliança. Mas o coração da Priscila, porque a mulher, gente, ela tem um radar espiritual que é uma coisa de louco que Deus deu para a mulher. Se a sua mulher falar assim, ó, cuidado com fulano de tal, você pode tomar cuidado com fulano de tal, entendeu? Mulher tem um radar. E a Priscila falou assim, amor, eu não tenho paz nisso. Eu estou assim, que não tem paz, Priscila? Você está louca? E não sei o quê. E gente, e eu fiquei invocado. Só que a gente foi ali e tal, e ela, assim, para ser submissa àquilo, mesmo não concordando, ela falou assim, tá, amor, então vamos indo. Mas eu via que ela não estava legal com aquilo. E era uma proposta boa, sabe? Aos meus olhos. Só que aquilo estava nos roubando do lugar do propósito de Deus. E tudo que te rouba do propósito, você gera Ismael e não Isaac. E aí eu me lembro que aquilo foi me tirando a paz, foi me tirando a paz. E eu comecei, a Priscila falou assim, Janilson, não dá mais. A gente não vai vender o nosso propósito por causa de dinheiro. Deus nos trouxe até aqui, Ele vai nos sustentar. E eu, Priscila, mas eu já, as mulheres vieram lá de Minas Gerais, como que nós vamos fazer isso e tal? Ela, eu não falei para elas virem para cá, elas vieram porque elas quis. E eu não falei que eu ia fechar nada. Eu estou assim, Priscila, mas... E eu naquela situação, sabe? Porque lá dentro eu não tinha paz para executar. Mas, e eu estou assim, você é muito encrenqueira e tal, para que você está vendo coisa que não tem? Fica vendo cabelo em ovos e tal, porque a gente, homem é desse jeito, começa a ver erro na esposa, mas não vê erro no outro, né? A gente culpa a nossa esposa, é a síndrome lá de Adão, a culpa da mulher que o Senhor me deu. E aí, a Priscila falou assim, eu não vou falar mais nada, eu só vou orar. Quando essa mulher fala, eu vou orar, minha gente, eu tenho até medo, porque ela com Jesus é assim, ó. E aí, ela foi orar. Quando foi no outro dia, eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Porque não é só vocês que procuram profeta não, tá, gente? A gente também procura, eu procuro. Quando tá difícil, eu ligo para uns profetas, para eles ajudar a ouvir Deus melhor para mim.
E aí eu liguei para um profeta de Deus e falei assim, eu queria que o senhor orasse por mim. E aquele homem, gente, eu não acabei de falar, ele falou assim, ouve a sua esposa, porque eu estou vendo um contrato rasgado, cláusulas não cumpridas, mala desfeita. Deus está dizendo que não é para você entrar nesse negócio, porque eu não estou com você. Gente, foi extremamente claro. E aquilo gerou tanto alívio, porque a minha esposa estava nos poupando de gerar Ismael no lugar de Isaac. E hoje, depois de 1 ano, está nascendo Isaac. Nós estamos dando início agora nesse projeto que daqui a pouco vai ser visível aí, né? Que a gente ainda não pode falar, estamos gerando no secreto, mas agora com uma paz, porque nós não vamos gerar Ismael, mas vamos gerar Isaac. E talvez no seu casamento você gerou Ismael, mas eu quero te falar que Deus tem Isaac para você. Amém? E como a Pri falou, esse casal não só errou, eles erraram até aqui, mas o prumo de Deus chegou na vida deles, e eles começaram a acertar. E Gênesis capítulo 17, começa a ser a virada de Deus na vida desse casal. E eu quero te falar que hoje é a virada de Deus para a sua vida, para o seu casamento. Você chegou aqui desalinhado em alguma coisa, Jesus está passando um prumo aqui. Gênesis 17 começa falando assim que Abrão tinha 99 anos, quando o Senhor aparece para ele, e diz assim, anda na minha presença e ser perfeito, e eu te abençoarei de forma incrível. Eu quero te falar que para você ter um casamento alinhado, a gente apresentou até aqui o casamento desalinhado, mas para você ter um casamento alinhado, você precisa caminhar com o autor do casamento, que é o Senhor. Eu quero te falar que não é a psicologia, não é a psicanálise, nada disso. Pode até, são ferramentas que podem contribuir, mas o que de fato vai curar o seu casamento é caminhar com Jesus de Nazaré. Foi Deus quem criou o casamento tem um inventor, tem um criador, e não é da terra, o casamento é do céu. Hebreus 13:4 vai dizer que venerado entre todos, acima de todos, seja o casamento. Deus ensina para Abraão, Abraão, se você quer ficar alinhado, você precisa andar na minha presença. Eu quero te falar que se você quer ter um casamento alinhado, é andando com Jesus, é aprendendo dele, que é manso e humilde de coração, é caminhando na presença de Deus, é caminhando com o Espírito Santo, é caminhando com a palavra, é buscando a palavra. Eu tive o privilégio de crescer na igreja, a Priscila também, e isso, graças a Deus, nos evitou de muitos erros, nos isentou de muitas coisas. Mas não é o fato de ter crescido que, quando a gente se casou, tanto eu quanto a Pri temos personalidades muito fortes. Eu sou sanguíneo, hemorrágico, um colérico. Então Deus colocou tudo de mais difícil em mim. E a Pri é fleumática. Então a gente é um equilíbrio aí. E eu cresci, assim, eu sou grato a Deus pela vida dos meus pais, mas assim, o meu pai é um homem mais passivo, mais tranquilo, e a minha mãe é muito ditadora, vocês entenderam? Assim, é uma mulher maravilhosa, mas ela teve que ser muito firme. E o cenário da casa da Pri foi diferente. A mãe dela é mais tranquila e o pai dela é mais firme, mais, decidido. E então eu cresci olhando para o meu pai e falando assim, eu não quero nunca que a minha esposa seja mandona e que eu tenha que ser assim. E a Priscila, por vezes, escutava da mãe dela, você não deixa homem mandar em você não. E aí a gente vai para o casamento. Eu não queria a mulher mandona e ela não queria um homem mandão. Imagina o que deu. Gente, na lua de mel já deu ruim. E eu era grosso, assim, ainda estou na luta, tá, irmãos? Estou na luta. E assim, difícil. E nos primeiros 6 meses eu falei assim, isso aqui que é casamento? Deus que me livre. Não, para que eu fui mexer com isso? Meu Deus do céu. Gente, de verdade, nos 6 primeiros meses de casamento foi difícil. Até que um dia, eu e a Priscila estávamos discutindo tanto, a gente estava vivendo um casamento de incontinência, não havia concordância.
Sabe o que aconteceu? A gente foi para a sala orar. E ali a gente debruçou e começamos a orar. E o Senhor falou assim comigo: que se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, você vai, tudo que você quiser vai ser feito. A verdade é que você só tem um casamento abençoado se você andar comigo, Janilson. Porque eu sou o autor do casamento. Anda na minha presença. E aí o Senhor me deu aquela palavra, que José e Maria, eles estavam no templo, e aí eles deixaram Jesus lá no templo, e continuaram a caminhada sem Jesus. Foi o casal. E de repente eles deram conta e falaram: cadê Jesus? E saíram procurando. E Jesus estava lá no templo. E o Senhor falou assim comigo: vocês estão me deixando no templo. Vocês só estão me buscando lá na igreja, mas vocês não estão aqui orando juntos. Vocês não estão lendo a palavra junto. Vocês não estão andando na minha presença. Eu quero que vocês me tragam de novo para a sua casa. E foi isso que aconteceu. E a partir dali a gente tem vivido dia após dia um novo tempo em Deus a cada dia. E eu quero te falar que o alinhamento do seu casamento está em andar na presença de Jesus, está em ter Jesus. Amém. Gente, eu sei que os meninos já subiram, mas vocês nos dão ainda mais uns 10 minutos? Amém? Amém? Quem dá mais uns 10 minutos? Então, 10, 20, 30, brincando. Outro princípio que a gente aprende aqui, que além de caminhar na presença, lá em Gênesis 17, 1 e 2 fala assim, olha: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Não basta caminhar andando, é necessário aliança. Olha aí para sua mão agora, para sua mão esquerda. Dá uma olhadinha. Não vai custar nada você dar uma olhadinha. Olha você e seu marido juntos. Isso não é só uma joia, não é só um símbolo. Isso representa, não só para a sociedade que vocês estão juntos, que vocês são casados, mas simboliza também no mundo espiritual que existe uma aliança, existe um pacto. Você decidiu ali no altar, seja realmente no altar, no religioso ou no papel, no civil, você decretou, você disse que você estaria casado e você prometeu o seu respeito, a sua cumplicidade, o seu amor, a sua fidelidade. E lá em Efésios 5, Paulo prescreve alguns atributos que a gente precisa rigorosamente aplicar na nossa vida. Ele fala assim, olha, lá em Efésios 5, 21. Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito um pelos outros. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com qual Cristo faz a igreja, com carinho e não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve se submeter-se ao marido. Esposa, mulher que está aqui nessa noite. É necessário, a primeira instrução aqui que ele fala, entenda, seja compreensível com seu marido. Se ele chegar cansado, depois de um dia inteiro de trabalho, não enche a cabeça dele com muita coisa, não. Dê um tempo para ele. Dê um tempo para ele pensar, para ele refletir, para ele tomar um banho, deitar na cama, deitar no sofá, ficar na caixinha do nada. Você já viu? Não sei se o seu esposo tem isso, mas às vezes você pergunta para ele, o que você está pensando? Nada, não. Deixa ele ficar lá na caixinha do nada dele. Meu pai, ele fica sentado no sofá, gente, mudando de canal, ele nem sabe o que ele está fazendo. Diversas vezes a gente já pegou meu pai assim, ó, do nada. E ele está lá tranquilo. Deixa ele no canto, no momento dele. Seja compreensível. Quando ele estiver ali naquela semana que as faturas estão chegando e está desesperado, não cobra. Não fica falando, tem aquilo lá, não sei o quê, não sei o quê. Se seu filho está aí pressionando para comprar tal coisa, seja sábio. Fala assim, calma, filho. No momento certo a gente vai falar com seu pai. Seja compreensível. E ele fala também, dar apoio. Porque isso é como... E assim você demonstrará o apoio a Cristo. Olha que lindo. Como você apoia seu marido, isso demonstra como você apoia Cristo.
E ele continua falando, seja submissa ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. Submissão não é você estar debaixo de opressão, não é você estar debaixo de um cara autoritário, mas sim que exerce autoridade. Se o nível do seu marido for muito baixo, for muito humilhante, vai doer, porque você vai ter que agachar, você vai ter que se humilhar mesmo. Mas quando o homem entende o seu lugar como cabeça, e ele direciona, não só aponta e manda, mas ele direciona e vai, é muito mais fácil ser submissa. E aqui fala também, dando continuidade para os maridos, para os homens que estão aqui nessa noite. Dê o máximo de amor à sua esposa. Faça como Cristo fez pela igreja. Um amor marcado por entrega total. Tudo que ele faz e diz tem propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco brilhante de santidade. É assim que o marido deve amar a esposa. Até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Homem, aqui fala, exerça sua liderança, mas não sei quantos observaram, tem um mas. Exerça a sua liderança, mas da mesma forma com o qual Cristo faz a igreja, com carinho e não por dominação. Deus não te chamou para ser um homem controlador, um homem dominante que quer que a sua esposa seja uma escrava, que você só manda ela lavar a louça, cozinhar, passar, mas você mesmo não faz nada. É muito mais fácil um homem chegar em casa e mandar e desmandar, porque aparentemente a esposa não faz nada, né? A esposa só é dona de casa, só cuida do filho. Mas aqui Paulo fala, exerça sua liderança não com dominação, mas com carinho. Seja um homem que olha para a necessidade da sua esposa. O Janilson até brinca, ele até gravou um stories outro dia, que viu que a louça está suja, não pergunta o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Simplesmente vai lá e lava a louça, porque lavar a louça é terapia. Terapia. Então você vai lá ter sua terapia. É chato, é chato. Quando eu namorei com o Janilson, eu chegava lá no quarto dele, porque a gente morava em cidades diferentes. E aí a gente se via de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, assim, no começo. E aí eu entrava assim no quarto dele, gente, só tinha roupa espalhada, sujeira, bagunça. Eu tô assim, meu Deus do céu, será que meu marido vai ser desse jeito? E aí a mãe dele, esse aí é o cenário, tá? Eu já tentei arrumar, o guarda-roupa você nem abre, porque toda vez que eu arrumo, bagunça. E aí eu lembro que teve um dia, gente, que eu fiz uma faxina no quarto dele. Peguei o guarda-roupa, peguei as gavetas, limpei, ficou um brinco. E aí passou outra semana, bagunça. E aí a gente casou. O que aconteceu? Continua a mesma coisa. Não mudou muita coisa, mas eu entendo que é algo dele e que a gente tem que conversar. Então, quando eu vejo lá a bermuda, a calça jeans, chegou do trabalho, de algum lugar e deixou, eu pacientemente falo, Janilson, a calça no meio da casa, você pode tirar, por gentileza, o sapato aqui? É chato, gente, é chato, mas é aqui o dia a dia, é o ordinário, sabe? Da casa, da vida a dois. Eu não vou conseguir mudar isso dele. Com certeza tem muitas coisas em mim que ele não gosta e que é árduo, é trabalhoso, é uma construção. Os casados aqui de 40 anos talvez já podem ter conquistado isso e é maravilhoso. Mas isso é uma construção. E dando continuidade aqui para a gente finalizar. E aí ele fala assim, olha, faça isso tudo. E outra observação que eu acho lindo quando Paulo fala. Marido, dê o máximo, gente, de amor à sua esposa. Não é um amorzinho. Te amo. Não, é o máximo, sabe? Quando você viu que a sua esposa está com uma dor de cabeça, vai lá pegar um remédio sem ela pedir, com um copo de água e entrega. Quando a sua esposa está gripada, vai lá, prepara uma sopa. Isso, meu marido, é o super masterchef, ele faz muito para mim. Faz uma sopa bem gostosa. Não sabe cozinhar, não?
E o YouTube está aqui para isso. Entra lá. Como fazer uma sopa. Gente, aposto que 2 horas você vai estar lá no YouTube, você vai pegar os ingredientes. Vai errar na primeira vez? Vai. Mas vai conseguir na segunda, na terceira. A sua esposa, com certeza, ela não vai falar que gororoba. Ela vai falar, meu Deus, meu marido é maravilhoso. Então, é entrega total, sabe? É nas pequenas coisas, é no dia a dia. E aí ele fala, até porque você, marido, esposa, estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um. Como eu disse no começo, vocês não estão num duelo, vocês estão num dueto. Então, maridos, Paulo fala, isso mostra como o marido deve tratar a esposa ao amá-la, esta amando a si mesmo, e a esposa deve tratar o marido com todo respeito. Aqui ele fala para os maridos amar, porque a esposa simplesmente ama. É fácil a mulher amar, a mulher já se entrega. Mas para os homens é necessário um esforço maior. E aqui fala para as esposas respeitarem. É necessário a gente respeitar o sacerdócio do nosso marido. Não fica jogando na cara que ele ganha um salário pequeno, que ele não tem um vocabulário rebuscado como a pessoa do seu trabalho, que ele não fala bem como o pastor da igreja. Não fica atacando, desrespeitando quem ele é. Porque se você desrespeitar o seu marido, ele não vai te amar. E é um ciclo vicioso. Então é necessário a gente amar os nossos maridos e respeitar as nossas esposas, como Cristo aqui nos ensina. Amém? E além da aliança, né, e de andar na presença, Deus, ele vai alinhando Abraão e Sara, e finalmente ele muda o nome deles, esse casal. Agora eles não se chamam mais Abrão e nem Sarai, mas se chamam Abraão e Sara. Pai de nações e uma princesa. Esse é o significado do nome deles. Deus alinha eles num nível tão lindo, que até o nome deles ele muda. Só que é tão lindo, porque a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da esposa. E olha o que Deus faz. Deus muda o nome de Abraão, certo? Só que na hora de mudar o nome de Sara, Deus autoriza Abraão mudar o nome de Sara. Não é Deus que aparece para Sara e fala, oi Sarai, seu nome agora vai ser Sara. Não. A Bíblia diz que Deus entrega essa autoridade para Abraão. Eu quero te falar, homem, que você tem de Deus uma autoridade. É tão lindo que quando você olha desde o princípio, quem deu o nome para Eva foi Adão. Não sei se você já reparou isso. Quem deu o nome de Sara para Sara foi Abraão. E você tem essa autoridade de chamar a sua esposa de princesa, de trazer à existência os sonhos de Deus para a vida dela. Muitas vezes a Priscila está dormindo nas madrugadas, eu vou lá, imponho as minhas mãos sobre ela. Gente, tem dia que ela amanhece, porque eu sou do óleo, entendeu? Eu sou pentecostal. E ela aparece toda untada de óleo. E Deus, eu declaro, a minha esposa é tudo aquilo que o Senhor chamou ela para ser. E eu ministro, e eu começo a trazer à existência as promessas de Deus para ela. Eu quero te falar que Deus vai alinhar de forma tão linda o seu casamento, que Ele vai trazer a mesma identidade. Antes de Abraão ter filho, Deus já estava, eu imagino o povo chamando ele, ô Abrão. Ele falou assim, ô rapaz, que isso, meu nome não é Abrão mais, meu nome é Abraão. Ele obrigou as pessoas a chamar ele pela realidade do céu. Eu quero te falar que Deus vai transformar tanto o seu casamento, que as pessoas olharão com a realidade do céu. As pessoas vão olhar e vão falar, meu Deus, esse casal está muito alinhado. O que aconteceu com eles? Meu Deus, o que está acontecendo? É o prumo do Senhor Jesus, é o alinhamento do céu. Deus mudou o nome desse casal. E quando Deus muda o nome, Deus não só muda o nome, mas muda a identidade. Deus está tocando a sua identidade. Você não é mais uma mulher compulsiva, ciumenta, possessiva, sabe, insegura. Você não é um marido mandão, grosseiro. Você é um homem amável. Você é um homem transformado pelo Espírito Santo. Você é uma mulher que não precisa ficar comprando
aí à torta e direita, escondida do seu marido. Você é uma mulher que se submete, uma mulher submissa. Essa é a realidade que Deus está trazendo de alinhamento, amém? Amém. E por fim, né, amor? E por fim, para a gente encerrar mesmo, que você possa preservar a promessa de Deus no seu casamento. Abraão e Sara, eles ficaram por 25 anos esperando que o seu filho, para que o filho da promessa realmente viesse. E quando Deus ele falou com eles, eles até riram, aquele riso duvidoso. Ah, tá bom, vai acontecer. Só que quando ela foi questionada, ela falou assim, não, eu não ri não, ela mentiu, porque ela se constrangeu com aquele questionamento. E quando Isaac por fim chegou, a Bíblia fala que Ismael, que é o filho da proposta, que veio da proposta, ele ficou zombando, criticando Isaac. E simplesmente Abraão teve que mandar embora Ismael. E existe alguns Ismaéis que a gente precisa mandar embora do nosso casamento. A gente precisa preservar a promessa. Sabe? Se uma personalidade difícil que você não conseguiu vencer, se é um vício, se é ainda o apego emocional dos seus pais, um pecado, eu não sei. Você conhece o seu casamento, você sonda aí o seu coração. Mas existem alguns Ismaéis, algumas coisinhas lá no fundo que precisa ser mandado embora, que precisa realmente sair da sua vida, sair do seu casamento, para que realmente você possa se agarrar à promessa e viver em totalidade. E como continuar crendo na promessa de Deus quando a situação parece impossível e a espera interminável? Por escolha. Quando Deus ele libera uma promessa, você tem duas opções. Ou se agarrar, crer e ir até o fim para que essa promessa possa se cumprir, ou ser simplesmente sufocado pela dúvida. E também você precisa ter fé. Só encontramos força para viver dia após dia com fé. Gente, é difícil demais. Casamento é um afiando o outro. Como ferro com ferro se afia, se o companheiro afia o outro. É necessário fé, é necessário não desistir, é necessário conquistar todos os dias, porque o amor é uma decisão, é uma escolha, não é só um sentimento. E a Bíblia fala lá em Hebreus 11, né, que a fé é a certeza de coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é como um músculo que quanto mais você exercita, maior fica e mais forte fica. Então que hoje você possa sair daqui com a sua fé alinhada, com o seu propósito no seu casamento bem alinhado. Se você, durante essa palavra, começou a pensar várias coisas aí que precisam ser alinhadas, precisam ser ajustadas, que quando chegar na sua casa, você possa realmente conversar com o seu marido e falar assim, amor, vamos melhorar nisso? Vamos dedicar tempo para isso, vamos fazer diferente naquilo outro, porque assim você vai viver a plenitude da vontade de Deus no seu casamento. Amém? Deus ele tem uma história para você. A gente falou de Abraão e Sara, e a promessa se cumpriu, porque a partir deles, todas as famílias da terra foram abençoadas. E eu quero te falar que Deus continua procurando um Janilson, uma Priscila. Ele continua procurando um pastor Fábio, uma pastora Débora. Ele continua procurando um pastor Michel, a sua esposa. E está procurando você. Ele conta com o seu casamento. Eu não sei se você já reparou, mas todas as vezes que Deus quis fazer algo de relevante na terra, Ele chamou para si casais. Quando Deus quis dar Jesus, Ele não procurou uma mãe apenas. Ele procurou José e Maria. Quando Deus quis acabar com o tempo de silêncio, Ele procurou para dar João Batista, Zacarias e Isabel. Quando Deus quis gerar uma voz profética para a nação de Israel, Ele procurou Eucana e Ana. Quando Ele quis abençoar as famílias da terra, Ele achou Abraão e Sara. E hoje Jesus quer abençoar Biguaçu. Ele quer abençoar tantos lugares. E Ele está contando com o seu casamento. Ele está contando com você que me escuta na sua casa. Ele está contando com o seu casamento. Vamos nos colocar de pé e pedir, Senhor, passa o teu prumo aqui. Passa o prumo do Senhor aqui.
Em nome de Jesus, levanta suas mãos. O alinhamento está na presença dEle. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse é o convite do Senhor para você. Há um lugar de aperfeiçoamento. Nenhum de nós somos perfeitos, mas todos nós estamos sendo aperfeiçoados pelo perfeito amor que é Deus. Em nome de Jesus, levanta suas mãos e atrai a presença dEle. Começa a pedir: Jesus, alinha meu casamento. Alinha o meu casamento, alinha o meu casamento. Alinha, Jesus, o meu casamento. Alinha a comunicação, alinha as finanças, alinha a minha vida sexual, Jesus. Alinha o meu casamento. Eu não quero estar desalinhado com meu marido, com a minha esposa. Senhor, nós estamos aqui. Eu quero te fazer um convite da gente se ajoelhar agora diante do Senhor. Dá as mãos para o seu marido, para a sua esposa. Eu vou estar orando aqui, me identificando como homem, e a Pri como esposa. E eu creio que o Senhor, se vocês pudessem ver o mundo espiritual agora, eu vejo aqui uma sala com vários vasos de barro. É como se aqui fosse a sala do oleiro agora. Alguns vasos ele vai quebrar, mas ele vai fazer de novo, porque ele não desiste. Ele é o oleiro perfeito que não desiste. Senhor, nós estamos aqui nessa hora, Pai, como o povo que se chama pelo Teu nome. Nós queremos reconhecer, Deus, a nossa falha. Eu quero, como marido, Deus, pedir perdão por toda a negligência, por muitas vezes caminhar desalinhado com a minha esposa, por muitas vezes ser um marido omisso, negligente. Eu quero te pedir perdão agora, Senhor, por todas as vezes que eu não entendi a necessidade da minha esposa, por todas as vezes, Deus, que eu fui grosseiro com a minha esposa, por todas as vezes, Pai, que eu fui desleal à minha esposa. Eu quero pedir perdão agora, em nome de Jesus, e pedir ao Senhor que o Teu sangue venha sobre mim agora, como marido, e que todos os maridos aqui agora sejam alcançados por essa verdade. Nós pedimos ao Senhor perdão por identificação, por permitir a pornografia entrar no casamento. Quantos homens olham para mulheres com intenção impura? Em nome de Jesus nós te pedimos perdão e te pedimos que a Tua santidade venha sobre nós. Nós te pedimos perdão por sermos grosseiros, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, lava-nos. Vem nos alinhar. Vem alinhar o nosso casamento. Perdoa por não colocarmos limite no nosso casamento. Perdoa por gerar insegurança ao coração da nossa esposa, Senhor. Nessa noite nós te pedimos, como o Senhor mudou a identidade e o nome de Abraão, muda o nosso nome, muda a nossa identidade, toca a nossa identidade, alinha o nosso coração com o Teu e consequentemente com a nossa esposa, Senhor. Vem com a Tua graça. Nós oramos por um batismo de alinhamento. Alinha o nosso casamento com os Teus moldes, Deus, em nome de Jesus. Eu aqui também, Pai, quero orar, identificando com as esposas e pedindo perdão. Perdão por todas as vezes que eu gerei medo, insegurança, ciúmes no coração. Por todas as vezes que eu provoquei o desalinhamento. Jesus, eu me identifico aqui com as esposas e peço perdão por todas as vezes que eu menti, que eu errei querendo fazer as coisas do meu jeito, no meu controle, que eu influenciei os filhos para fazer do jeitinho que desse certo. Pai, nos perdoe. Pai, perdão por todas as vezes que eu não quis me entregar sexualmente, que eu não quis comparecer, que eu não quis realmente ser uma mulher entregue. Pai, perdão. Perdão por todas as vezes que eu omiti para tentar me sair bem, omiti para tentar não me comprometer. Perdão. Jesus, que o Senhor venha trazer um alinhamento do céu, que o Senhor venha trazer um amor, Deus, violento, um amor, Deus, que nos constrange, um amor que nos batiza. Jesus, que o Senhor venha regar o nosso casamento com a Tua paz,
com a tua alegria, Jesus. Quantos casamentos perderam a alegria de viver, a alegria de estarem juntos. Que a gente venha celebrar todos os dias, não somente um dia do ano, ou simplesmente o dia que foi o casamento, mas que a gente venha celebrar todos os dias. Que todos os dias venha ser uma celebração, Pai. Nós estamos aqui com o nosso coração contrito, rendido, entrelaçando as mãos, pedindo perdão, pedindo para que o Senhor faça novo todas as coisas, pedindo um recomeço. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha ser o primeiro em tudo, Pai. Seja o primeiro em tudo, porque nós sabemos que se não for o Senhor, de nada adianta. E nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. Se levanta crendo na restauração e declara a verdade. Amém. Eu vou construir, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou construir. Declara essa verdade. Jesus é o fundamento do seu casamento. Chama Jesus para fazer parte. Ele é o fundamento do seu casamento.